Dávila, porque tem, eu acho que uma notícia que a gente consegue conectar a essa, Dávila. Ciro Nogueira, presidente do PP, senador da República, visitou Jair Bolsonaro, naturalmente conversou depois com jornalistas, algumas manifestações pelas redes sociais, dizendo o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro é o meu candidato preferido a disputar as eleições em 26, mas diante da impossibilidade, ele afirma que as opções mais viáveis na avaliação de Ciro Nogueira seriam ou Tarcísio de Freitas ou Ratinho Júnior. E aí perguntaram sobre a situação que envolve Ronaldo Caiado. Ele disse: bom, Ronaldo Caiado tem que provar a sua viabilidade, que ele tem condição de disputar para vencer. E aí os jornalistas perguntaram: mas e Jair Bolsonaro vai mencionar para quem vai apoiar, né? Vai transferir seu capital político para quem e quando? Ele disse: bom, no momento certo ele vai determinar, vai apresentar quem será o seu sucessor. Mas você, Dávila, eu me lembro que você dizia o seguinte: ó, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem muito tempo, o pessoal está muito afobado, calma, vamos dar tempo ao tempo. Você não acha que começa a se desenhar esse cenário de disputa para 26, Dávila? Por exemplo, Caiado ficando de fora, Ratinho e Tarcísio um pouco mais à frente. Algumas coisas, algumas dicas nós temos para entender como será a cédula em 26, hein? É verdade, e principalmente porque hoje nós temos em torno de 50 dias para Jair Bolsonaro começar a cumprir a pena em regime fechado. E isso é importante, porque cumprir pena em regime fechado significa que ele vai perder a voz e o espaço para as negociações políticas. Então ele tem que usar esse espaço de tempo para fechar esse apoio à candidatura, para que não haja ruído. A pior coisa que poderia acontecer são boatos e fake news produzidas em nome de Jair Bolsonaro durante o processo eleitoral. Seria muito ruim isso. Isso criaria enorme instabilidade na direita. Então, eu entendo que ele terá de usar esse tempo para, como disse o senador Ciro Nogueira, tentar sacramentar, pelo menos, a candidatura à presidência da República e não deixar que esses ruídos que já estão causando desestabilização na direita perpetuem no ano eleitoral. Mas o segundo ponto é o que o Beraldo trouxe aqui. Olha, os partidos aprenderam com o MDB. O MDB, em várias eleições, Candidato, não lançou candidato a presidente da República, porque só estava interessado em eleger deputado, governador, fazer bancada. E sempre foi um partido de tamanho importante no Congresso Nacional. Então, esse incentivo perverso hoje do dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral ser determinado pelo tamanho da bancada no Congresso, você cria um incentivo para eleger deputado federal e esquece o resto. Ninguém quer lançar campanha majoritária. Campanha majoritária custa muito dinheiro, tira dinheiro da eleição para as candidaturas proporcionais e ainda pode causar problema nas negociações de palanques. Então, candidatura presidencial, os partidos só querem apostar se o seu candidato realmente tem chance. Agora, poucos partidos têm esta visão de política de convicção, como sempre lembra o Mota aqui. Esses partidos querem lançar nomes para defender suas propostas, suas ideias. É uma outra história. Mas os grandes partidos brasileiros, eles querem manter esta preponderância no Congresso Nacional, que é onde eles controlam o poder, o dinheiro e principalmente o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, este é o ponto fundamental que vem criando um incentivo perverso a partidos não se empenharem no lançamento de candidaturas majoritárias que, a princípio, tem pouca chance. Você mencionou bem aqui o nome do Ratinho, hoje. É um nome extraordinário, é um excelente governador, está fazendo um ótimo trabalho, tem mais de 80% de aprovação no Paraná. Agora, está lá atrás nas pesquisas. Então, o que acontece? Os partidos entendem que Ratinho deveria ser o candidato, precisam apoiar para valer. Porque se for esse apoio meia-boca que eles costumam dar, vai chegar em junho, julho, não está tão competitivo assim para ameaçar Lula. Aí vão lançar outro nome, aí lança Aventureiro, aí vai buscar alguém que tem outro nome. Então, isso é muito ruim, isso pode desarticular os movimentos. Então, uma coisa
é política de convicção. Entendemos que esse candidato reúne as melhores qualidades políticas da gestão pública, defende as nossas ideias e nós vamos apoiar como partido político. Isso é que precisa acontecer na candidatura presidencial. Se isso não acontecer, Candidato, vamos ter problemas. Pois é, mencionei as eleições de 89, muitos políticos conhecidos, mas não mencionei Roberto Freire, Brizola, Gabeira, também Enéas Carneiro e Ulisses Guimarães. Tenho que citá-los, né? Figuras muito importantes que disputaram a eleição naquele ano. Deixa eu só lembrar, antes de passar para o Roberto Mota, a nossa enquete do dia. Se você puder, participe, jovempan.com.br, mas também o YouTube do programa Os Pingos nos Is. Nós estamos debatendo e tratando do fim da guerra no Oriente Médio e a possibilidade de Donald Trump ser escolhido para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Enfim, essa é uma projeção de muitos especialistas que indicam que Donald Trump poderia ganhar esse prêmio. jovempan.com.br, se puder, manifeste a sua opinião. Recebendo agora as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan, vou passar para o Roberto Mota, só para a gente arrematar a discussão sobre as articulações em torno dos nomes que poderiam disputar as eleições. Ciro Nogueira visitando Jair Bolsonaro e, segundo as informações, pedindo a definição de um sucessor, né, para que ele, em algum momento, manifeste a sua decisão sobre quem vai herdar o seu capital político. Você, Mota. O quadro político está completamente confuso. Todos os políticos que não são de esquerda precisam encontrar um equilíbrio que é muito difícil, porque, de um lado, está a absurda, inaceitável situação de Jair Bolsonaro, que continua sendo o político mais popular do país, e, do outro lado, existe a necessidade de se organizar para uma disputa eleitoral do ano que vem. Então, não há posicionamento ideal, ninguém tem a resposta perfeita. Cada um vai ter que usar o seu julgamento e escolher o seu caminho.